Vamos agora para a segunda forma de dilatação dos sólidos, não é? A dilatação superficial, que é a dilatação da área da superfície. Então esse ΔA é a dilatação superficial, né, do sólido. Esse A simboliza a área. Como esse A está próximo do delta, você pode entender também como área final menos área inicial, também do mesmo jeito como um ΔL, né? Um ΔA também pode ser área final menos área inicial. Então, a dilatação superficial é o crescimento da área da superfície de um sólido com o aumento da temperatura, tá bom? Então, essa fórmula é parecida com a fórmula da dilatação linear, muito parecida, você só muda as letras, não é? No lugar de ΔA, no lugar de ΔL, você põe aqui em ΔA. No lugar de L0, você põe aqui em A0. Vezes, agora não é mais alfa, é beta. Esse beta significa o quê? É o coeficiente de dilatação superficial da substância que compõe o sólido. Tá? Beta, né? Porque esse beta, gente, envolve duas dimensões, que é o comprimento e largura. Se você multiplicar comprimento pela largura, vai dar a área, né? Vai dar a área. Então, por isso que esse beta. Então, esse beta é quem? Beta é igual a 2 vezes alfa, tá? No lugar desse beta aqui, no lugar desse beta, você já poderia botar 2 vezes alfa, né? Se não for dado o valor de beta, né? Ó, se a questão não te der o valor de beta, mas no lugar desse beta, você poderia botar aqui em 2 vezes alfa. Aí a questão teria que realmente mostrar para você o coeficiente de dilatação linear, né? Que é o alfa. Tá? E isso vezes ΔT, né? ΔT sabe que é a variação de temperatura final menos inicial. Então tá aqui a área, coloquei uma figura de uma chapa metálica, uma chapa qualquer, tá? Essa área aqui é o que eu chamo de área inicial, né? Área inicial, toda essa área aqui, toda essa área, e aí você esquenta essa chapa. Quando você esquentar essa área, quando você aumentar a temperatura dessa área, ela vai o que? Crescer, né? Tá vendo esse quadradozinho ao redor, né? Pontilhado aqui, né? Delimitado por esse quadradozinho pontilhado. Essa área ao redor é o quanto que cresceu, ok? Essa área ao redor, né? Do pontilhado, né? Essa área meio marronzinha, né? Meio uma cor mais clara, né? É o quanto que cresceu, né? Esse é o ΔA, né? Então, essa região aqui ao redor da chapa é o quanto que cresceu, tá? Sabe que o ΔA, como eu falei, né? O que? Você pode ser entendido também como área final menos área inicial. Se você quiser uma fórmula em que você calcula a área final de um sólido, né? Depois que você fizer variar a temperatura, no lugar desse ΔA, você põe quem? A menos A0, né? No lugar de ΔA, quem? A menos A0, tá aqui, A menos A0, igual, né? Tudo isso aqui, repete aqui, né? Esse beta botei ele pra frente, né? Mas não tem problema, né? Eu expliquei pra vocês que a ordem dessas letras aqui não tem problema, né? Se elas se multiplicam em si, né? A ordem dos fatores não altera o produto, né? Então esse beta poderia estar no meio, poderia estar na frente, poderia estar atrás, não tem problema, tá? Aí agora, esse menos A0 vai passar para depois do igual, né? Para se tornar quem? Mais A0, né? Então A, que é a área final, né? A, que é a área final, vai ser igual a A0 positivo mais quem? Mais beta vezes A0 vezes ΔT, tá? Então, para terminar, para a gente concluir com a fórmula que calcula a área final de um sólido, quando você faz variação de temperatura, você faz o quê? Né, ó, parecido com o do comprimento final, né? Parecido, né? Aquela fórmula. Então, ó, o que é que esses dois termos têm em comum, né? Esse termo aqui e esse termo aqui. O que eles têm em comum? O A0, né? Você coloca o A0 em evidência. Aí você faz. Cadê o mouse aqui? A, tá aqui esse A, esse A, igual. Como esses dois termos aqui tem o mesmo, A0, né? Você põe um A0 aqui em evidência, vezes, parêntese. No lugar desse A0 aqui é 1, mais beta vezes, esse A0 aqui veio para cá, não foi? Veio para aqui, né? Aqui para baixo, esse A0 veio para cá,
Então aqui no lugar dele é 1, né? Beta vezes 1 vezes delta teta é porque é beta vezes delta teta, né? Um é elemento neutro da multiplicação, né? Então a fórmula fica assim. Essa é a fórmula da área final, na área final de um sólido, quando você varia a sua temperatura, né? E essa fórmula de cima, gente, é o da dilatação, superficial, né? Ou seja, o quanto que cresceu, tá? Então, essa fórmula aqui, essa primeira fórmula de cima, acha isso aqui, né? Ó, essa regiãozinha aqui, né, ao redor da placa, né, que cresceu, tá? Que cresceu. Então, esse ΔA acha isso aqui, acha essa regiãozinha ao redor da placa, né? Esse A0, da área inicial. Já para você achar a área final, né? A área final de vez, para você achar a área final de vez sem passar pela dilatação superficial, você vem para essa fórmula de baixo aqui, né? Da área final. Você vem para essa fórmula aqui da área final. A área final, gente, nada mais é do que a soma dessa área inicial com a dilatação superficial, não é isso, gente? Se você somar A0 mais ΔA, dá a área final também, né? Também. Só que essa fórmula aqui de baixo é uma fórmula que você calcula diretamente a área final de um sólido quando você faz com que sua temperatura varie. Primeiro exemplo aqui, o exemplo 3, né? O exemplo 3 é o exemplo de dilatação superficial. Uma placa apresenta inicialmente área de 1 metro quadrado a 0 graus Celsius. Ao ser aquecida até 50 graus Celsius, sua área aumenta de 0,8 centímetros quadrados. Determine o coeficiente de dilatação superficial e limiar médio do material que constitui a placa. Temos que achar aquele coeficiente de dilatação superficial, né? Aquele beta. Temos que achar o beta e depois o alfa, tá? Achar primeiro o beta para depois o alfa, né? Ó, coeficiente de dilatação superficial é o beta e depois o coeficiente de dilatação linear é o alfa, né? Quando você achar o beta, facilmente você acha o alfa. Então aqui, essa é a placa, né? Essa é a placa que tem uma área inicial, né, de 1 metro quadrado. É a sua área inicial, 1 metro quadrado, tá? Então uma temperatura inicial de 0 graus, tá? Temperatura inicial de 0 graus Celsius, né? Aí você vai aquecer até 50 graus Celsius. Quando você aquecer até 50 graus Celsius, tá vendo esse azulzinho meio fraco ao redor da placa, tá vendo? Esse azulzinho meio fraco, né? Ao redor da placa de 1 metro quadrado é o ΔA, né? É o ΔA, é o quanto que cresceu, né? Da área. É isso? Agora que eu botei o fogo, né? Então, porque a placa foi aquecida, né? Ok? A uma temperatura de 50 graus Celsius, tá? Eu falei, né? Que esse azulzinho fraco aqui, né? É o ΔA. Que é quanto? Que é esse 0,8 centímetros quadrados. Como nós temos a área inicial, que é 1 metro quadrado, a área inicial, 1 metro quadrado, e o ΔA, que é 0,8 centímetros quadrados, metro quadrado e centímetros quadrados não podem ficar juntos, né, gente? Eles não... Você vai se atrapalhar no cálculo, o cálculo vai dar errado. Então tem que tomar muito cuidado. Você tem que converter um no outro, né? Eles não podem ficar juntos no cálculo. Então teremos que converter a 0 ou ΔA no outro, né? A gente tem que converter esses dois aqui, né? Ou você converte a área inicial e ΔA em centímetros quadrados ou em metros quadrados, tá? No caso aqui, você pode converter a 0 de 1 metro quadrado para centímetro quadrado ou converter esse ΔA, né, que é 0,8 centímetros quadrados, né, para metro quadrado, tá? Então essas duas unidades de área tem que ser iguais, né? Tem que ser iguais. Os dois tem que ser ou centímetros quadrados ou metros quadrados. Então, o que é que você faz? Escolheremos transformar metro quadrado em centímetro quadrado, por ser mais simples, né? Para você transformar de metro para centímetro é mais simples, né? Porque 1 metro são quanto? São 100 centímetros, né, gente?
10 elevado a 2, né? Ó, área inicial quem? 1 metro quadrado. Como 1 metro é igual a... Olha, como 1 metro é igual a 100 centímetros, então fica como agora? Então, essa área inicial, tá vendo meu mouse? Essa área inicial de 1 metro quadrado fica como, ó, eu troquei, né? 1 metro. 1 metro é quanto? 1 metro é 100 centímetros, né? Então, no lugar desse 1 metro, você põe quem? 100 centímetros, o que? Ao quadrado. Né, galera? Ó, aqui tá 1 metro, né? 1 metro quadrado, né? 1 metro quadrado. 1 metro é quanto? 100 centímetros, né? Então, no lugar desse 1 metro, você põe quem? 100 centímetros, né? Põe esse parêntese e eleva o quadrado. Né? E eleva o quadrado, porque aqui é metro quadrado, né? Eleva o quadrado, é 1 lá. 100 ao quadrado dá quanto? 100 ao quadrado dá 10.000, né? Ó, fica 100 ao quadrado vezes centímetro quadrado, né? Ó, 100 ao quadrado vezes centímetro quadrado. 100 ao quadrado é quem? 10.000. Quem? Centímetros quadrados, tá? Então vamos lá. Vamos para a fórmula. Então aqui, ΔA é igual a A0 vezes beta vezes delta teta, tá? Quem que é o nosso ΔA? Quem que é? Nosso ΔA. O nosso ΔA é 0,8 centímetros quadrados, né? E o comprimento inicial que nós convertemos vai para quando agora? 10.000 centímetros quadrados, né, gente? Nós não convertemos, a gente não converteu metro para centímetro, a gente não converteu metro quadrado para centímetro quadrado, ficou quanto? Ficou 10.000 centímetros quadrados, não é isso, gente? Não é isso? Que é para ficar igualzinho, né, com o centímetro quadrado, né, da dilatação da área, né? A dilatação da área está quanto? Está em centímetros quadrados também, né? Ó, agora está tudo casadinho certinho, ó. Aqui, ó, área inicial em centímetro quadrado e o ΔA continua também em centímetro quadrado, tá? A variação de temperatura aqui dessa placa foi quanto? De 0 a 50, né? Então 0 graus Celsius, temperatura inicial, e 50 graus Celsius, temperatura final. Então ΔT é o quê? É temperatura final menos temperatura inicial. Eu já estou fazendo isso direto, né? Fazer isso direto que é para ficar mais fácil. 50 menos 0, 50, né? Então vamos botar tudo isso aqui na fórmula aqui, né? No lugar desse ΔA aqui, hein, gente, 0,8 centímetros quadrados, né? No lugar desse ΔA aqui, hein, 0,8, né? 0,8 centímetros quadrados. Está aqui no lugar do ΔA. Igual área inicial. Área inicial é quanto? 10.000, né? Botei 10.000 aqui. Está aqui, né? 10.000 no lugar do A0. Vezes beta, que eu tenho que achar. Eu tenho que achar beta, que é o coeficiente de dilatação superficial. Coeficiente de dilatação superficial vezes quem que é o 50, o ΔT, né? ΔT, né? É quem? Temperatura final menos temperatura inicial, né? Que é quem? 50, né? Pronto. Aí faz o que agora? Esse com esse faz o que agora, hein? 10.000 vezes 50, olha. 10.000 vezes 50 dá quanto, gente? Dá 500.000, né? 500.000. Basta você pega esse 1, multiplica por 5, né? Dá 5 e repete todos os zeros que eles têm, né? Em comum, né? Dá 5 zeros, né? Então dá 50.000 vezes beta. E para terminar esse cálculo, faz como? Lembra? Ó, o número que está de ladinho da letra vai para onde? Vai ser o que? O denominador, né? Então esse 500.000, só porque ele está de ladinho do beta, ele vai ser o denominador, né? Dessa fração. E aí termina como? 0,8 dividido por 500.000. Dividido 0,8 dividido por 500.000 dá quanto? Ó, quanto, né? Quanto zeros? 0,5 zeros e 1 6 no final. Você pode deixar o beta dessa forma, sem problema. Sem problema. Mas se você quiser diminuir o tamanho dessa resposta, aí você vai ter que usar a notação científica, né? A notação científica faz com que você diminua o tamanho dessa resposta, né? Ou seja, colocar a vírgula entre os dois primeiros algarismos significativos, né? Esses zeros aqui não são algarismos significativos, né? Então tem que botar a vírgula entre os dois primeiros que são válidos, né? Botar a vírgula entre 1 e 6. Serão quantos pulos? Seriam necessariamente quantos pulos aqui? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. É quem? 1,6 vezes 10 elevado a menos 6. Lembre que esse expoente negativo aqui do 10, menos, é porque
É porque você saltou a vírgula da esquerda para a direita. Quando você salta a vírgula da esquerda para a direita, o expoente do 10 fica negativo. E foram 6 pulos, né? Então, resposta beta é quem? 1,6 vezes 10 elevado a menos 6. Unidades de área que variam a cada grau Celsius. Agora, para achar alfa, né, para terminar essa questão, fica mais fácil ainda, né? Por quê, gente? Por que fica fácil? Qual foi a relação? O beta é igual a quanto? A 2 vezes alfa, né, galera? O beta é igual a 2 vezes alfa. Então, o que você faz? Então, para achar o alfa, você faz como? Ó, se beta é igual a 2 vezes alfa, então o alfa vai ser quem? Vai ser a metade de beta, né, gente? Então, alfa vai ser igual a beta dividido por 2. Quem que é beta, né? Quem que é beta? O que nós achamos antes, né? 1,6 vezes 10 elevado a menos 6 unidades de área que variam a cada grau Celsius dividido por 2. Dividido por 2. Agora você, para ficar mais fácil, você agora divida 1,6 por 2. 1,6 dividido por 2 dá quanto? Dá 0,8. Dá 0,8 e aí repete-se vezes 10 elevado a menos 6. Então, resposta 0,8 vezes 10 elevado a menos 6. Como na notação científica, não pode deixar esse zero antes da vírgula, né? Pode ter que ser um número de 1 em diante, né? Então não pode ficar assim, 0,8, né? Se fosse um número, né, digamos, de 1 para frente, né? 1, 2, 3, 4, 5 em diante, né? Podia, né? Mas 0 aqui não pode. Então, o que você faz? Você pega essa vírgula e salta uma casa para frente, né? E você sabe muito bem que quando você salta a vírgula para a direita, lá em cima o expoente do 10 fica mais negativo, né? Fica mais negativo ainda, né? Se você pulou uma... Ai, meu mouse. Se você vai pular uma casa aqui, ó. Se você vai pular a vírgula da esquerda para a direita, né? Uma casa só, então lá em cima do 10 vai ficar o quê? Menos quem? Menos 7. Então fica 8,0. Então o alfa fica quanto? 8,0 vezes 10 elevado a menos 7 unidades de área que variam a cada grau Celsius. Então esse é o nosso alfa. É o coeficiente de dilatação linear. E lá em cima o beta é o coeficiente de dilatação que? Superficial. Agora vamos para a terceira forma de dilatação de um sólido, que é a dilatação volumétrica. O que vem a ser dilatação volumétrica? É o crescimento do volume de um sólido com o aumento da temperatura. A gente sabe mais uma vez que quando você tem a diminuição da temperatura, né, do sólido, o que vai acontecer com o seu volume? Vai comprimir, né, gente? Então, quando você aumenta a temperatura, volume aumenta, é o que é a dilatação volumétrica. Mas quando você diminui sua temperatura, o seu volume faz o que? Comprime, ou seja, diminui, tá? Com a diminuição da temperatura, né? Lógico. Então aqui, o ΔV é muito parecido com as outras dilatações, né? Com dilatação linear, com a dilatação superficial. Muito parecido, né? O V é de volume mesmo. Então, ΔV você entende também como um volume final menos volume inicial. Ok? E a fórmula muito parecida também, é mais parecida aí, né? Continua muito parecida, né, com a da dilatação linear e o da dilatação superficial, né? Que é ΔV, só muda a letra, né? ΔV igual a volume inicial vezes, agora é gama, tá? Tem a ver com volume, vezes Δθ. Esse gama é quem? Esse gama é o coeficiente de dilatação volumétrica da substância que compõe o sólido, tá? Então, esse gama, coeficiente de dilatação volumétrica, né? Ou seja, são 3 dimensões, não é? Comprimento, largura e profundidade, tá? Profundidade. Então, são 3 dimensões. Então, esse gama é quem? É igual a 3 vezes alfa. O alfa, você sabe muito bem que é o coeficiente de dilatação linear do sólido, tá? Tudo isso depende do que? Da natureza da substância, tá, gente? Cada substância da natureza vai ter o seu alfa, beta, gama diferente de outras substâncias da natureza também, né? Enfim. Representei esse sólido, né? Num paralelepípedo, né? Só para representar as 3 dimensões, né?
só para representar as 3 dimensões, né? Comprimento, largura e profundidade, né? Ou altura, né? Nesse caso, esse x aqui, né? Tá? Então esse z0 aqui, né, representa o comprimento. Esse y0 representa o que? A largura, tá? E esse x0 aqui representa o que? A altura, né? Ou profundidade, tá? As letras não importam, né? Então quando você tem um produto, né, entre essas 3 grandezas, né? Entre essas 3 dimensões, você tem o que? O volume, não é isso? Que é x, que é o que? A altura, né? A profundidade, y, que é a largura, e z, que é o comprimento, tá? Então, esse ΔV você acha o crescimento do volume, tá? O ΔV, né? Essa primeira fórmula aqui é a fórmula com que você acha o crescimento do volume do sólido, tá? Se você quiser achar o volume final do mesmo jeito dos outros, né? Do mesmo jeito como no da dilatação superficial, da dilatação linear, do mesmo jeito, né? O que você tem que fazer? No lugar desse ΔV, coloca quem? Volume final menos volume inicial, né? No lugar desse ΔV, né? Então vamos fazer isso. No lugar de ΔV, V menos V0. Então fica como? Tá aqui. ΔV é V menos V0 igual quem a V0 vezes gama vezes ΔT. O gama eu vi para frente. Professor, não tem problema, tá? A ordem dos fatores não altera o produto, né? Esse gama aqui estava no meio, veio para frente, essa é por baixo. E agora para terminar, faz o quê? Você pega esse menos V0, e passa para o outro lado, né? Para o outro lado do igual, não é isso? Pega o menos V0, passa para o outro lado do igual, fica mais V0, né? Então V, que é o volume final, igual a esse menos V0 passou para o outro lado, ficou mais V0 mais gama V0 ΔT. Tá aqui, ó, tudo aqui, né? Então como é que a gente faz para terminar essa fórmula, para a gente finalizar essa fórmula? O que é que esses dois termos aqui, né, depois do igual, eles têm em comum? O mesmo V0, né? Você coloca um V0 aqui em evidência. Aqui, né? Faz, ó, V, tá aqui, V igual, V0 põe em evidência, vezes, parêntese, no lugar desse V0 põe 1, né? Mais gama, no lugar do V0 põe 1 também, né? Ó, gama vezes 1 vezes ΔT é igual a quem? Gama vezes 1 vezes ΔT é igual a quem? A gama ΔT, né? Então tá aqui, ó. Essa é a fórmula do volume final do sólido. Então, não confunda, tá? Com essa fórmula de cima, você acha o quanto que cresceu do volume, né? Ou seja, a dilatação do volume. Com essa fórmula de baixo, você acha o volume final diretamente, tá? A fórmula de baixo, você acha o volume final diretamente, sem passar pela dilatação do volume, né? Beleza. Cada caso é um caso. Então vamos lá. Vamos agora para um exemplo, né, sobre dilatação volumétrica. No exemplo 4, né, da sequência. Então nós temos aqui um tubo de ensaio. O que é um tubo de ensaio? Aquele material do laboratório de química, né, que parece um copinho, né? Parece mais um copinho, né, que é muito usado para você esquentar alguma amostra ou então agitar, né? Esse aqui. Então ele apresenta a 0 graus Celsius um volume interno limitado pelas paredes de quanto? De 20 centímetros cúbicos, né? Então esse 0 graus Celsius, a sua temperatura inicial, a um volume interno de 20 graus centímetros cúbicos, né? Então aqui temperatura inicial e aqui volume também inicial, tá? Então ele apresenta 0 graus Celsius, um volume interno de 20 centímetros cúbicos. Então tanto 0 graus, né, e 20 centímetros cúbicos são os seus dados iniciais, né? Que temperatura e volume inicial. A questão que é que você determine o volume interno desse tubo a 50 graus Celsius, né? É para você determinar o volume desse cubo quando ele atingir uma temperatura de 50 graus Celsius, ou seja, quando a sua temperatura variar de 0 a 50. Varia quanto, gente? De 0 para 50, varia quanto? Né? Essa questão
dá para você facilmente aqui, ó, o coeficiente de dilatação volumétrica médio do vidro, é aquele gama, né? Aquele gama, que é 25 vezes 10 elevado a menos 6 unidades de volume, que varia a cada grau Celsius, para o intervalo de temperatura considerado, tá, gente? Essa questão já deu aquele gama, mas questão de dilatação volumétrica não tem a obrigação de dar o valor de gama, né, gente? Gama é o coeficiente de dilatação volumétrica. Digamos que a questão deu o coeficiente de dilatação linear. E agora? Para você agora usar o coeficiente de dilatação volumétrica, se a questão te deu linear, o linear é aquele alfa, né? Não é o alfa que você vai botar na fórmula, né? Você não vai misturar alfa com gama, pelo amor de Deus. Não misture alfa com gama. Então o que você faz? Para você transformar de alfa para gama, você pega aquele alfa, né, e multiplica por 3, não é isso? Que aí você acha o gama. Lembra da teoria, né? Numa tela anterior, lembra da teoria? Que o gama, né? O gama é igual a 3 vezes alfa, né? Digamos que a questão te dê o valor de alfa, né? O alfa é o coeficiente de dilatação linear, né? Só que você precisa do coeficiente de dilatação volumétrica. Aí o que você vai fazer para achar o coeficiente de dilatação volumétrica? Você pega o coeficiente de dilatação linear, que a questão deu, né, que é o valor de alfa, e multiplica por 3. Aí você acha o coeficiente de dilatação volumétrica que você precisa, né, para colocar na fórmula. Que ainda bem que a questão já deu, né, o volumétrico aqui, né, que é 25 vezes 10 elevado a menos 6, né? Então esse 25 vezes 10 elevado a menos 6, ainda bem, né, que ele deu de mão beijada, né? É o quê? É o coeficiente de dilatação volumétrica médio do vidro, né? É o valor de gama, né? Então esquentando esse tubo de ensaio, né, vai fazer com que esse tubo de ensaio dilate, não é isso? Esses são os seus dados iniciais. Volume inicial, que é 20 centímetros cúbicos, temperatura inicial, que é 0 graus Celsius, temperatura final, que é 50 graus Celsius, e o coeficiente de dilatação volumétrica, que é 25 vezes 10 elevado a menos 6 unidades de volume, que variam a cada grau Celsius, tá? Que é o valor de gama, né? Se a questão desse dilatação linear, como eu falei, né, você pegava o coeficiente de dilatação linear e multiplicava por 3, que achava o gama, né? Mas ainda bem que a questão já deu de mão beijada. Vamos seguindo. O delta teta é quem? Vamos fazer logo de vez, né? Delta teta é temperatura final menos a temperatura inicial, né? 50 menos 0. 50 menos 0 dá quanto? Dá 50. Então vamos lá. Para achar o volume final, a questão pede que você ache o volume interno desse tubo a 50 graus Celsius, né? Ou seja, o volume final. Para achar o volume final, você pega aquela segunda fórmula, né, de baixo, né, daquela tela anterior, né? Então tá aqui, volume final igual a volume inicial vezes 1, que é da fórmula. Veja como foi que a gente acha esse 1, né? Bobagem, né, gente? Mais gama vezes delta teta. Então, substituindo, quem aqui vai ser V? V vai ser igual, volume inicial, que é quem? 20 centímetros cúbicos, vezes quem? Vezes, parêntese, 1 mais gama. O que é gama? 25 vezes 10 elevado a menos 6, né? Esse gama é 25 vezes 10 elevado a menos 6, vezes delta teta é quem? 50. O que a gente faz agora? Tá uma continha aqui meio sinistra, né? Por causa desse 10 elevado a menos 6. Esse 10 elevado a menos 6 deixa a conta meio sinistrazinha, né? Você pode multiplicar esse 25 por 50, né? E depois desloca as casas decimais, né? Daquele jeito como eu falei, né? Ou então você pode fazer de outra forma. Aqui, ó, você pode fazer de outra forma. Você pode transformar esse 25 vezes 10 elevado a menos 6 em 0,040 e 25, né? Não é, ó, gente, pelo amor de Deus, né? Porque, ó, 25 sozinho é o mesmo que 25,0, né? É só você recuar essa vírgula, quantas casas? 6 casas para onde? Para a esquerda, né? Você desloca essa vírgula 6 casas para a esquerda, aí vira o quê? 0,000025, ó, tá vendo só? Ó, 25 tá aqui, né? Era aqui, ó.
Tá, olha para o meu mouse, né? Olha para o meu mouse. Então, olha para o meu mouse. Então, a vírgula estava aqui, ó. Depois desses 5. Aí, ó. Dando 6 pulos para a esquerda, né? Dando 6 pulos para a esquerda. Ficou como? Vamos lá. 1, 2. Né? Já dei 2 pulos, né? Para eu completar o resto, eu ponho o quê? 4 zeros, né? Para completar o resto, eu ponho 4 zeros e a vírgula aqui, né? A vírgula aqui e um outro zero antes, né? Pronto, aqui eu tenho agora, ó. 6 casas decimais, ó. 5, 2, 0, 0, 0, 0. 6 casas decimais no total, pronto. Aí fica 0,000025 vezes 50. Que dá quanto essa multiplicação? Fica 0,00125. Ó, que é 0,4025 vezes 50 dá 0,00125. Que somando agora, somando 1 mais 0,00125 fica como 1,00125. Eu deveria ter tirado esses parênteses, né? Esses parênteses agora não são mais necessários, né? Mas é que eu acabei deixando. Mas não tem problema, né? Se você tirar, não tem problema, né? Agora é o que? Agora você faz o que agora? Multiplica 20 por 1,00125, né? 20 vezes 1,00125 dá, finalmente, 20,025 centímetros cúbicos. Né? Volume final, 20,025 centímetros cúbicos. Tá aí.